meus amigos, olha a Meia aqui novamente. Estou falando um pouco baixo porque meu filho está dormindo no quarto logo ao lado e eu não quero acordar ele, né? Então, quero compartilhar com vocês algo muito interessante que aconteceu comigo. Eu fiz, deu certo e eu queria lançar esse desafio para vocês, para quem quiser aceitar, não é mesmo? É o desafio da rosa. Esse desafio foi feito por Neville Goddard. Neville Goddard é, para mim, né, o maior avatar que eu mais admiro, que eu quero muito chegar ao nível dele, né? Então ele realmente é uma inspiração para mim, né? Tem muitos avatares que eu admiro bastante, mas eu me identifico em especial com Neville Goddard. Gosto muito dele mesmo. E então, Neville Goddard, quando ele dava as palestras dele, sempre tinha aquelas pessoas que eram céticas, sabe? Que não acreditavam, que achavam que ele era charlatão, até porque naquela época não tinha ainda tanta repercussão da lei da atração como tem hoje. E muitas pessoas não acreditavam mesmo que fosse possível manifestar, né, com o poder da sua imaginação, manifestação consciente, e então ele lançou alguns desafios, né? Um deles foi o desafio da rosa. E esse desafio consiste de você visualizar uma rosa, fechando os olhos, né? E você vai ver sua mão imaginária, suas mãos imaginárias tocando o caule de uma rosa, seus dedos deslizando nas pétalas aveludadas da rosa, e você aproxima o seu nariz imaginário e cheira a rosa. E isso faz com que você utilize seus sentidos, né? O tato, a visão e o olfato na manifestação, na visualização, tornando a visualização cada vez mais vívida. Porque ele enfatizava muito isso, que a visualização precisa ser vívida para que você consiga emitir mais e mais intenção ao universo de que realmente aquilo você está manifestando, né? Aquilo é real naquele momento, né? Já é real. E a sua mente não sabe distinguir o que é real do que não é real. Naquele momento, seu subconsciente vai achar que é real, porque você vai sentir o cheiro da rosa, você vai sentir a textura da rosa, não é mesmo? Então, Edneve sempre ensina que o momento mais importante do nosso dia é os 5 minutos antes da gente dormir. Ele sempre dizia que aquilo que você levar para sua cama é o que você vai ter no seu dia seguinte, né? Então, o estado que você leva, que você vai dormir, é muito importante. Então, ele sempre dizia, faça essa visualização por 3 dias, né, da rosa, antes de dormir. E aí ele dizia, só volte aqui quem conseguiu manifestar a rosa, né? Então, eu fiz, só que eu não fiz antes de dormir. Eu fiz de manhã, né? Tava tomando meu banho, me arrumando para sair. E aí eu visualizei a rosa, eu vou fazer esse desafio do Neve. Visualizei a rosa exatamente como ele ele diz, né, pra gente fazer. E instrui, né? Até porque depois dizer, se não fizer exatamente como ele instrui, fica difícil dizer, não funcionou, né? Então, assim, eu fiz exatamente como ele instrui. E aí larguei, soltei, né? Porque diz assim, você visualiza e você solta, você vai fazer suas outras coisas que você tem para fazer. E aí eu fui, né, fazer minhas outras coisas, normal, esqueci. E quando foi à tarde, eu precisei ir ao supermercado, comprar algumas coisinhas de última hora. E quando eu já estava indo pro caixa, meu marido falou assim, olha essas flores, que coisa interessante, né? Tem uma cor interessante. E realmente aqui tem umas flores que elas têm elas são diferentes, né? Eu acho que são geneticamente alteradas, porque elas têm uma cor assim que você vê que não é muito natural, né? Nos Estados Unidos tem tudo industrializado, até as flores, né? E aí, né, no meio daquelas flores malucas lá, né, eu vi uma rosa. E aí eu me lembrei da visualização, já tinha esquecido. E aí eu comecei a rir, né? Por que você tá rindo? Meu marido falou. Eu disse, peraí. Fui lá, peguei a rosa e fiz exatamente como eu havia visualizado, né? Tocado no caule, nas pétalas e cheirado. E aí depois eu expliquei pro meu marido por que eu tava rindo, né? E foi interessante como que o universo usou ele, né, para chamar a minha atenção, porque eu estava tão atarantada, um pouco com pressa, porque o meu filho ia chegar da escola e eu queria estar lá presente para pegar ele no ônibus, né?
E aí eu tava um pouco apertada a hora. Mas aí o universo usou, né, meu marido para fazer com que ele chamasse minha atenção para eu ver a rosa. Então eu achei muito, muito interessante. Então, Neve falava, né? Somente quem viu a rosa volte aqui comigo, né? E as pessoas que voltavam, né? Que viram a rosa e voltavam, ele dizia assim: vocês que viram a rosa, com a mesma facilidade que vocês tiveram de manifestar essa rosa, vocês poderiam ter manifestado US$ 1 milhão. O problema é que existe o paradigma, né, de que é difícil manifestar US$ 1 milhão, que tem coisas fáceis, que tem coisas difíceis. Então, manifestar uma rosa, um objeto simples do dia a dia, não há resistência na nossa mente sobre isso, né? Então, a gente consegue manifestar com muito mais facilidade. Existe também, que eu acredito, a situação, né, que eu manifestei tão rápido essa rosa, porque o professor Hélio diz que quando você está fazendo a ressonância, o seu potencial, né, de cocriação, ele multiplica, ele fica mais elevado, né, você fica ao quadrado, né. E eu já havia manifestado outras coisas, né, como eu falei no vídeo anterior, uma coxinha, né, que eu fui dormir pensando em coxinha, desejando coxinha, sentindo o gosto da coxinha. E no dia seguinte a minha vizinha apareceu, né, brasileira, bateu na minha porta me dando coxinha que ela tinha feito, né? E foi maravilhoso. Uma pizza também, que eu estava desejando demais. Quando o marido chegou em casa, trouxe a pizza, sem nem saber que eu estava desejando, né? E, enfim. Mas isso da rosa é interessante por quê? Porque você põe a intenção de manifestar algo. E por que é importante esse exercício? Apesar de que é uma coisa tão simples, né? Porque você vai ensinar para o teu subconsciente. Sim, você pode co-criar conscientemente. Você pode imaginar um objeto qualquer e fazer ele vir até você, o universo trazer isso até você. É possível, então você vai ensinar o teu subconsciente. E você começa com uma rosa, depois você vai para... Ele ensinava também com bola de basquete, ou você subindo uma escada de incêndio, uma escada de construção. Ele ensinava isso, né? Então, conforme você for praticando mais e mais esse exercício, mais e mais você vai criando confiança no seu poder de criação, né? De cocriação. E aí você vai conseguindo manifestar coisas maiores, né? Começa com uma rosa, começa com uma caneta, sei lá, de determinada cor, mais específica. E assim você vai acreditando mais e mais, fazendo com que a tua mente, né, quebre o paradigma do que é difícil. Você vai ver que tudo é possível, infinitas possibilidades e tudo mais, né? Então, eu acho muito interessante esse exercício. Se você quiser aceitar esse desafio de manifestar essa rosa, faz isso, né? Imagina a rosa exatamente como eu falei. E depois vem aqui nos comentários dizer se você conseguiu manifestar a rosa e como foi, porque eu tenho certeza que você vai conseguir manifestar essa rosa, né? Eu já vi gente que fez com pote de Nutella, né? Que imaginou, visualizou, sentiu o cheiro da Nutella, passou a Nutella no pão e tal, sentiu o gosto da Nutella. E depois o namorado chegou com uma Nutella de presente para ela, né? Então, faça lá, né, esse desafio, veja se vai dar certo para você, que eu acredito que vai sim. Faz e depois conta aqui nos comentários. Esse desafio Neve Godard fazia para a plateia dele. Então, não custa nada a gente ir tentando, a gente ir treinando e fazendo com que a gente crie mais e mais confiança no nosso poder de co-criador, não é mesmo? E é isso, galera. Boa noite aí para vocês, ou bom dia, não sei, aqui é boa noite. Então, até mais. Continue acompanhando e siga no Instagram. No meu Instagram eu posto sempre coisas novas lá, às vezes algumas coisas da minha rotina também. Então, vamos lá nos manter contato mais próximos. Até mais e não esqueça, se você fizer o desafio da rosa, volta aqui para contar, tá bom? Para beneficiar a vida de outras pessoas também, tá bom? Até mais.